Senhoras constituintes e senhores constituintes, quando iniciamos a votação do segundo turno do projeto da futura Constituição, testemunho o trabalho competente e responsável dos constituintes nas subcomissões, comissões temáticas, comissão de sistematização e no plenário. 39 mil emendas estudadas e apresentadas documentam esse extraordinário esforço e o empenho posto pelos constituintes em contribuir conscienciosamente para a qualidade do texto. Foi longa a travessia de 18 meses. Cerca de 5 milhões e 400 mil pessoas livremente ingressaram no edifício do Congresso Nacional. Quem leva, sem discriminação, contribuição ou crítica a fazer, puderam ou podem tempestivamente fazê-lo. As portas estavam e continuam abertas. É só transpô-las. Saúdo o relator Bernardo Cabral, que confirmou seu renome de jurista e sua espartana dedicação. Coadjuvado pelos relatores adjuntos Conder Reis, José Fogaça e Adolfo de Oliveira. Sem a compreensão e o talento dos líderes partidários, não chegaríamos à fase atual de nossos trabalhos. Os funcionários representados pelo nosso assessor Paulo Afonso e representantes da imprensa merecem nosso reconhecimento. O projeto submetido a segundo turno é longo, 321 artigos, versando matéria complexa e tantas vezes controvertida. Inevitavelmente abriga imperfeições, previamente previstas com a instituição de um segundo turno revisionista e pelo número de emendas e destaques apresentados. Existem, reconheço, vamos corrigi-las, estou certo. Mas mesmo na fase atual, o projeto tem muito mais do que nos orgulhar, do que nos arrependermos nessa Constituição que escrevemos. Assinale-se a sua coragem de inovar, a começar pela arquitetura original de sua confecção, rompendo padrões valitudinários e enfrentando a rotina e o status quo. Não ouvimos o establishment, encarnado no velho do Restelo, conclamando na praia alvoroçada da partida, Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral e Camões, para permanecerem em casa, saboreando bacalhau e caldo verde, ao invés da aventura das Índias, do Brasil e dos Lusíadas, e amaldiçoando, aspas, o primeiro que, no mundo das ondas velas, quis em seco lenho. Esta Constituição terá cheiro de amanhã, não de mofo. Para não me alongar, reporto-me a alguns aspectos que reputo inaugurais do texto ora submetido ao crivo da revisão constituinte. A soberania popular, sem intermediação, poderá decidir de seus destinos.
Os cidadãos apresentarão propostas de lei, portanto, nela terão a iniciativa congressual. E também os cidadãos poderão rejeitar projetos aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Portanto, os cidadãos propõem e vetam. Poucas constituições no mundo democrático têm essa presença direta e atuante da sociedade na elaboração dos preceitos de império em seu ordenamento jurídico. O Brasil será, assim, uma república representativa e participativa. Teremos a convivência e a fiscalização de mandatos e mandatários a serviço da sociedade. Após quase 500 anos, o projeto redime a geografia do Brasil. Nossa geografia é violentada pela concentração nacional de rendas e de competência. Nossa geografia é regional e é local, é municipal, com municípios maiores do que muitos países do mundo. As urnas dão votos para os governadores e prefeitos administrarem, mas só a autêntica federação que estamos organizando dá o dinheiro para que tais governos deem respostas às necessidades localizadas. Federação é governo junto com o homem, não o homem correndo atrás do governo estadual ou de Brasília, frequentemente longínquo e indiferente. Esta alforria do homem e de seus governantes foi decretada pela transferência de 47% dos recursos da União para os estados e municípios, 21% àqueles e 22,5% para estes. Se não tivéssemos feito mais nada, só com isso teremos feito muito. Cooperaremos para a reversão da instável e injusta pirâmide social brasileira. De 130 milhões de brasileiros carentes na base projetada para o ar e apoiada em seu vértice em Brasília, onde estão os recursos. Com os odiernos conceitos de seguridade, estamos entre os 7 países que a adotam, instituindo a universalidade dos benefícios, mesmo aos que comprovadamente não possam contribuir. Como governar é encurtar distâncias. Diminui-se pela equivalência a separação entre o trabalho rural, com 8 benefícios, e o urbano, com 32. Quanto aos 11 milhões de aposentados, foi-lhes garantido o valor real dos proventos através do tempo, para que não sejam destroçados pela inflação, como hoje ocorre, ocasionando da humilhação, o desespero e a morte. Senhoras e senhores constituintes, a Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. A injustiça social é a negação do governo e a condenação do governo.
a boca dos constituintes de 1987 e 88, soprou o hálito oxigenado da governabilidade pela transferência de distribuição de recursos viáveis para os municípios, os securitários, o ensino e os aposentados. Repito, esta será a Constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros. Cidadão é o usuário de bens e serviços do desenvolvimento. Isso hoje não acontece com milhões de brasileiros segregados nos guetos da perseguição social. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a proclamá-la. Não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! Anuncio. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, eminente líder, pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, com respeito... Atenção, vamos ouvir o eminente orador. E a Casa tem por Vossa Excelência. Quero, no entanto, senhor presidente, discordar de algumas colocações feitas durante um longo período por Vossa Excelência. Atenção, vamos ouvir o orador, Atenção, peço atenção da Casa. Por Vossa Excelência. Atenção. E alguns membros do seu partido. Quero e peço a Deus, presidente Ulisses Guimarães, que Deus lhe dê longa vida, para que Vossa Excelência, ao nosso lado, sinta e assista os efeitos da Constituição que iremos votar. Constituição que ninguém pode dizer aqui é a Constituição do PMDB. Essa é a Constituição de 559 constituintes, das mais diversas siglas que aqui se encontram, sob a presidência de Vossa Excelência, para dar ao país uma nova Carta Magna. Quantas vezes votei com o partido de Vossa Excelência? Quantas vezes, quantos PMDBistas votaram juntamente comigo? Quantas vezes votamos todos juntos e o texto, e muitas vezes, indica que ele é a redação de todos e não o produto da inteligência de alguns. Por isso, senhor presidente, em nome do meu partido, eu exijo correções nas comunicações que diariamente são feitas através do Diário da Constituinte. Esta não é a Constituinte do PMDB, esta é a Constituinte do Brasil. E estes constituintes todos contribuíram para a sua feitura. Todos nós aqui emprestamos o seu trabalho para o resultado que é